que vão ter um rebatimento espantoso num outro nível, que é o seguinte: nossas cidades hoje têm 80% da população brasileira. Isso significa dizer que o abastecimento, a logística de nossas cidades repousa fundamentalmente no sistema de transporte nacional. E aí vem aquelas coisas complicadas desse país. Nós temos o pior sistema nacional de transporte pensável. Para os senhores terem uma ideia, os americanos têm métodos para avaliar os custos logísticos. Eles avaliam que os seus custos logísticos são de 8% ao ano. Eu peguei os números e os critérios americanos e, com os parâmetros americanos, e com uma dificuldade espantosa, cheguei a uma estimativa que no Brasil, para mim, nós estamos entre 13% a 14% do PIB. O melhor país do mundo é o Japão. O Japão tem o melhor sistema de abastecimento urbano do planeta. É uma coisa espetacular. Né? Pois bem. Nós temos, por conseguinte, um sistema logístico péssimo. Registro. Segundo, nós temos um outro sistema, subsistema associado a isso, que ninguém dá a menor importância. Vocês sabem quantos americanos morreram no Vietnã em 10 anos? Combatentes? 10 mil. Sabe quantos brasileiros morrem atropelados em acidentes urbanos ou interurbanos por ano? 56 mil. Por ano nós temos um Vietnã, nos acidentes veiculares. 300 mil hospitalizados. 9 dias em média de permanência no hospital. 9 dias leito em média. Mais de 100 mil inválidos, não sei quantos permanentes. Esse imenso massacre não aparece na mídia. Ninguém discute ele. E nós estamos segurando a economia brasileira como nos últimos, tranquilamente, 15 anos. De que maneira? Casa Bahia. Vendendo o quê? A prazos cada vez mais longos, a juros muito altos. As pessoas não percebem. O comprador não percebe que quando ele compra um determinado objeto para pagar em, sei lá, houve a época aí de automóvel 90 prestações, mas não, vamos dizer 40 prestações, ele não pensa no juro que está embutido em todos os componentes por que o objeto foi feito. Se você tem juros altos, todos os negócios têm que operar com taxas pelo menos um pouco acima daquele juro. Então você tem, na verdade, uma componente espantosa de juros embutidos em cada venda financiada. 46% das famílias brasileiras estão endividadas sem capacidade de se endividar mais. Deixa eu voltar aqui para vocês. Diz que nós temos um sistema de transporte muito ruim, né? Agora eu vou dizer uma coisa que nós temos ótima, maravilhosa. Matriz energética. A matriz energética do planeta, com maior taxa de renovabilidade, é a brasileira. Entretanto, nós estamos reduzindo essa renovabilidade. Porque nós tínhamos uma matriz baseada predominantemente em hidroeletricidade, mas estamos crescendo termoeletricidade. A tarifa brasileira residencial, que era das mais baixas do mundo, sobe sem parar. Mas temos uma matriz que a mão de Deus nos deu duas coisas impressionantes.
nos deu reservas hidrelétricas que permitem mais que dobrar a atual produção de energia hidrelétrica, e nos deu o pré-sal, que na avaliação mais pessimista dobra as reservas conhecidas brasileiras. E nas delirantes, converte o Brasil em terceira reserva mundial de petróleo. Não temos problemas de suprimento de energia e temos uma matriz de transporte péssima. É óbvio que nós podemos fazer crescer o mercado interno brasileiro. Como? Imaginem que nós colocássemos o nível logístico brasileiro igual ao norte-americano, não igual ao japonês. Se nós conseguíssemos chegar ao norte-americano, era como se nós estivéssemos injetando em cada morador brasileiro 6 a 7% de poder de compra adicional imediatamente, ou quase que imediatamente. É uma explosão de mercado interno. Quer fazer esse país parar de se desindustrializar? É lançar mão do mercado interno brasileiro. Quer ver esse país avançar em termos de civilização, educação, saúde, etc.? Tem gente em quantidade colossal para prestar os serviços sociais necessários. Quer ver esse país dar um salto à frente? Muda a matriz tecnológica. Como? Bom, é evidente, com as tecnologias mais baratas de todas. Qual é a mais barata de todas? É a hidráulica. Ela custa, em média, 1/4 da rodoviária. Nós praticamente não utilizamos os 7.500 quilômetros de cabotagem e praticamente nada fazemos nas 3 bacias hidrográficas. É insignificante a contribuição hidroviária no balanço energético brasileiro. Mas vamos para o ferroviário. Ferrovia custa mais ou menos a metade do... A Norte-Sul começou a ser feita em tempos de Sarney. Não está feita ainda. Não preciso dizer mais nada. E não dá para fazer? Minha gente, eu fui a Brasília quando as obras estavam começando. O sonho da marcha para o oeste já existiu no governo Vargas. Em cima da derrota de ter ganho o Campeonato Mundial de Futebol, o Brasil rompe com o FMI e Juscelino vai até o final e faz Brasília. Pensando em 500 mil habitantes. Hoje tem 3 milhões. Não exatamente Brasília. Brasília e o seu entorno. Soja. Eu estou num estado de soja. Mas é impressionante como esse estado, que é um estado, eu tenho pelo Paraná uma admiração relativa muito alta. Não resolveu ainda adequadamente o problema da estocagem da soja. Não resolveu. Eu não entendo por quê, porque não é tão... Não entendo. Estocar em caminhão é uma maluquice, mas é o que vocês fazem. Chegam a criar 180 quilômetros de caminhões carregados de soja, esperando para chegar no porto. Impressionante. Agora eu queria dizer uma coisa a vocês. Se há país no mundo que pode lançar mão de suas potencialidades sem grandes problemas, chama-se Brasil. Eu, quando disse que não queria ser Estados Unidos, que não queria ser Europa, que não queria ser o diabo, esse cara é louco, né?
Por que não ser Estados Unidos? As brasileiras certamente não iriam ficar se vestindo com meia soquete cor de laranja e saias de pistache, né? Rapidamente o quadro ia melhorar, né? O problema não é esse. O capitalismo norte-americano não tem para onde crescer, a não ser com uma revolução tecnológica. Para onde vai a massa colossal de lucros que o capitalismo está gerando no mundo? Para onde? Para que tipo de atividade tem ido? Não há novo vetor energético. O mundo continua todo ele dependente de petróleo e carvão. A energia atômica não resolveu o problema. Talvez a economia do hidrogênio. Talvez. Ou vem uma revolução da base térmica, energética, colossal, e aí o capitalismo encontra um espaço espetacular para crescer. Ou então, economias como a dos Estados Unidos não tem para onde ir, a não ser fazer operações como essa da China. Mas nós, minha gente, não precisamos de revolução tecnológica nenhuma. Para fazer navegação, nós conhecemos tudo e são tecnologias dominadas e abertas. Ferrovia, tecnologias dominadas e abertas. Matriz de transporte, nós podemos fazer toda ela sem nenhum problema tecnológico. Nós somos uma das poucas frentes no mundo onde é possível uma enorme expansão sem inovação tecnológica. E em matéria de energia, nós podemos ampliar muito a oferta de hidroeletricidade. O problema brasileiro tem uma matriz maravilhosa, mas o consumo de energia por brasileiro é baixíssimo. O mundo dá 1,16 toneladas equivalente de petróleo. Nós somos 1,06 toneladas equivalente de petróleo. E nós temos agora o pré-sal. Não vamos usar o pré-sal para quê? Para construir a 7ª fortuna do mundo sem ter produzido um barril de petróleo? Eu gosto muito de brincar com a turma do PT, dizendo o seguinte: olha, vocês fizeram corretamente uma política de elevação do salário mínimo. Aliás, foi a melhor de todas as coisas que o PT fez. Vocês fizeram um plano de salário família que tem defeitos, mas está aí. A glória de vocês foi pegar o Ike Batista, tirá-lo da 90ª, 100ª posição no ranking mundial e colocá-lo no 7º lugar das fortunas do mundo. Isso é uma coisa maravilhosa. Você pegar um brasileiro, o Ademar Ferreira da Silva, se lembra, a gente ficou louco, porque ele ganhou de salto tríplice. E o Brasil ficou indignado porque as 2 polegadas não deram a Marta Rocha o título de mulher mais bonita. E nunca inventaram o título de mulher mais gostosa, né? Que seria bem melhor que mulher mais bonita. Né? E que, eu acho que deveria ser assim. Aí as feministas vão me matar na esquina, mas... Aí não pode deixar a Dilma escolher as candidatas. Se ela mandar as candidatas, nossa. Bom. Onde é que eu estou? Gente, a gente perde o custo de uma palestra, mas não perde a oportunidade de fazer uma piada, né? Eu quero dizer aos senhores o seguinte: a economia brasileira tem o potencial, o conhecimento científico e tecnológico, a capacitação industrial necessária para nós produzirmos aqui uma radical transformação
no modo de crescer da sociedade brasileira. Como? Simplesmente voltando a dar prioridade ao mercado interno, voltando a dar prioridade à industrialização, e voltando a dar prioridade aos serviços sociais nas cidades. E tudo é execuível nesse país. Não há nenhum outro grande país no mundo que tenha as condições que o Brasil dispõe. Este é o lado bonito. Qual é o lado triste? Onde é que está o projeto nacional? Qual é? É globalizar? É viver de minério de ferro e soja? É viver de minério de serra só e petróleo? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. A economia do café fez a Primeira República Brasileira. Mas o café da Primeira República era assim, preste atenção. Primeiro, as fazendas eram todas de brasileiros. A tecnologia do café era desenvolvida pelo Instituto Agronômico Campinas. A variedade Mundo Novo saiu de lá. Os fertilizantes vinham de subsidiárias da Petrobras. Os bancos que financiavam o café eram todos brasileiros. Os exportadores eram brasileiros e, pelo menos em São Paulo, as 3 ferrovias que transportavam café, 2 delas eram privadas de capitais nacionais, a Paulista e a Sorocabana, e a Mogiana era estatal. E a Companhia Docas de Santos, que operava o principal porto exportador, era uma companhia de capital aberto, registrada na Bolsa do Rio de Janeiro e dirigida por 2 brasileiros. Agora vamos pegar a soja. Semente é Monsanto. Fertilizantes são as fábricas da Petrobras compradas por capital estrangeiro, privatizadas. Equipamento é todo ele importado. Imagino eu que os protetores de insetos, inseticidas devem ser todos fabricados por firmas estrangeiras. Imagino. O banco, em parte, não é mais nacional. O exportador não tem um grande exportador de soja brasileiro mais. Tem um. Quer dizer o seguinte, o complexo do café era nacional, o complexo da soja é duvidoso. E agora os chineses estão comprando terra para plantar soja. Minério de ferro, a Vale do Rio Doce é nossa. E eu até ajudei, com o presidente BDS, a evitar que ela caísse em mãos japonesas. Pois bem, os chineses acabaram de comprar as concessões de Gabon para fazer na África, na costa do Índico, o maior produtor de minério de ferro que eles precisam. Então vamos de China. Vamos virar pretensiosamente o celeiro do mundo num país onde tem gente passando fome. É esse o projeto nacional brasileiro? É esse, menino? Precisamos de um projeto nacional. É absolutamente fundamental acreditar que o Brasil pode ser. O Brasil pode ser. Agora, nada vale a pena se a alma for pequena. Nós vivemos um tal período de acabrinhamento. Agora, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Corrupção está esmagando a juventude, a percepção da corrupção. Deixa eu dizer uma coisa. Essa porcaria de corrupção existe nesse país desde o século XIX, em escala cósmica. Marquês de Barbacena era ladrão. O que deu de ladrão, vocês não têm ideia.
Eu acho que é uma vitória da democracia a corrupção começar a ficar à vista. Eu não vejo na corrupção uma indicação de traço comportamental do país. Eu vejo num certo aperfeiçoamento das instituições democráticas. Agora, se ao invés disso produzir na juventude a sensação de que não vou para a política, porque não vou dizer para papai que você é ladrão, e não aperfeiçoar a vida política do país, nós corremos riscos muito sérios. Depois tem outra coisa. Nós precisamos nos colocar a pergunta: o que é ser brasileiro? Nós temos que ter orgulho de ser brasileiro. Tem muitas coisas que nós fazemos que são admiráveis, mas nós não somos capazes sequer de defendê-las. Vou contar para vocês uma coisa que me diz muito respeito como carioca. O Rio passou a ser matéria de mídia como o quê? Espaço de violências, não é? Violências, não é isso? Local de violências. Muito bem. A população do Grande Rio é 11 milhões de pessoas. Quando chega no dia 31 de dezembro, 9 milhões dessas pessoas vão para 74 quilômetros de praia, sendo que dos 9 milhões, 2 milhões e meio vão para os 6 quilômetros e meio de praia de Copacabana, para festejar um ano ruim, esperando um ano duvidoso. Quem vai para isso? Todas as etnias, todas as idades, todos os gêneros, todas as classes sociais, todas as religiões. Começam a chegar às 9 horas da noite. Saem de madrugada, porque muitos gostam de ver o sol nascer. Pois bem, bebem como gambás. No dia seguinte, crônica policial, não tem um tiro dado, uma violência, um esfaqueado, um morto, um atentado. Só tem corte de pé com caco de vidro. Nenhum povo no mundo faz isso, principalmente com uma polícia que não vale nada e com um sistema de transporte pessoal de péssima qualidade. Mas nós fazemos uma festa de 3 milhões de pessoas. Eu estive em Florença assistindo passagem de ano. Aí o ministro da Saúde dava os seguintes avisos pela televisão: não vá para a rua, fique em casa. Por quê? Fui perguntar no hotel. Porque é apto jogar pela janela, tudo está velho que você quer jogar fora. Então você pode sair andando e receber uma latrina na cabeça. Eles brincam com busca-pés, só que o busca-pé é orientado para a janela do vizinho. Então dá incêndio para burro, tal maneira do busca-pé. Aí eu fui assistir a passagem de ano em Nova York, Times Square. 600 mil pessoas, nós botamos 3 milhões nas praias. Os americanos botam 600 mil. 600 mil. A Guarda Nacional Americana é mobilizada, com capacete de aço, metralhadora, nicho, grupo, todos os lados. Violência? O brasileiro não faz violência nenhuma. Tem guerra de quadrilha, umas exterminando as outras. Isso tem, sim. Isso tem. E tem uma profissão chamada ladrão, que está começando a prosperar porque não está se criando emprego. E, de qualquer maneira, eles estão lendo o jornal e estão vendo o que é que os corruptos ganham lá em cima, então eles tentam ganhar aqui embaixo. Violento? O Brasil é violento? Violência zero. Não há país no mundo que seja tão cordial, tão acolhedor quanto o povo brasileiro. Todos os inquéritos feitos por turistas que visitam o Brasil dizem que ficaram encantados com as pessoas. Certamente não é com os serviços públicos, certamente não é com transporte. Mas nós, ao invés de dizer, nós não somos violentos, vocês são violentos, não, nós fomos de boca fechada.
Então, por exemplo, os europeus que adoram sangue produzem esse esquartejamento da Iugoslávia, em que você vê, de repente, bósnios financiados por uns matando croatas, financiados por outros, matando sérvios, financiados por outros. Líbano, que é uma sociedade sofisticadíssima, chamava-se Suíça da América do Sul, foi esquartejada com toda a Europa assistindo. Quem gosta de morte é europeu. Nós não, nós gostamos de festa. Festa. Ah, não, o Brasil é o país da festa. Eu não posso usar isso como título de livro, porque o Hemingway usou o país é uma festa, então eu não posso plagiar. Mas o Brasil é uma festa. Nós fazemos festa a pretexto de qualquer coisa, minha gente. A gente faz festa a pretexto de datas cívicas, datas religiosas, datas quaisquer. Qualquer vegetal, qualquer peixe, qualquer bicho. Olha, tem festa de jabuticaba, de tomate, de manga, de abacaxi, de tainha, de camarão. Tem festa de jegue. Tem 4 municípios, jumento, 4 municípios disputando. Bode é uma maravilha. Eu ofereço pizza de bode, eu ofereço não sei o quê de festa de bode. Mas vamos lá, Círios de Nazaré, festa religiosa, devoção religiosa, 2.200.000 pessoas. A opereta lá da ilha de Parintins, em que os 2 touros que dão a opereta, 600.000 pessoas. Eu não vou falar da Bahia, que está sempre em festa. Eu pego o meu Rio de Janeiro, com os 3 milhões, pego os paulistas, estamos sem graça, mas festa do peão boiadeiro, foram copiar os hábitos americanos. Mas sabe quantas pessoas foram para a festa do peão boiadeiro? Quase 3 milhões. Aí eu pulo para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul faz uma coisa maravilhosa. Tem a festa da uva, tem a festa do vinho. Eu propus a eles que passem a fazer a festa do suco de uva. E melhorando. Nós somos o país da festa. Vocês sabem que eu encontrei uma festa que é inexplicável, mas que eu gosto de contar porque ela existe. Chama-se Festa da Lavadeira. A lavadeira é o nome que o povo deu a uma estátua de mulher, já com as mãos assim, que um escultor recebeu encomenda, o cara não pagou, e ele ficou com o trambolho da estátua. Aí ele pegou a estátua, botou a estátua no quintal da casa. E a casa dele está no caminho dos pescadores de Recife. Um pescador viu aquela mulher com as mãos assim, botou flores, pescou bem nesse dia, falou para os outros. Aí começou a amontoar flor, amontoar flor, amontoar. Aí, rapidamente, o artista plástico, com a genialidade típica de brasileiro, resolveu virar comerciante de cachaça, de cerveja, de salgadinho, criou um cacete armado, quer dizer, um negócio provisório, e começou a festa da lavadeira. Esse ano, 70.000 pessoas. O senhor sabia? O senhor sabia dessa festa? Não? É uma coisa impressionante. Como é que é essa festa? Deve ser boa. Se você não edita ela publicamente, ela deve ser boa. Bem, minha gente, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte. Eu acho que o Brasil tem tudo para ter um projeto nacional próprio, capaz de desenvolver as forças produtivas e sociais e realizar o sonho da civilização brasileira. Acho que nós podemos, inclusive, dar ao mundo algumas dicas culturais interessantes. Como exemplo, a nossa não arrogância,
a nossa capacidade de conviver com o diferente, a nossa tolerância com desvio e coisas positivas assim. Mas, para isso, nós necessitamos de um projeto nacional. E a pergunta é a seguinte: qual é o projeto nacional? É primarizar o país, fazer do país exportador de quê? De soja, de minério de ferro, de quê? Frango, de quê? Petróleo. É isso? É fazer desse país um enorme celeiro mundial? Só que eu quero dizer aos senhores o seguinte: celeiro se faz de uma maneira que quase que não se usa energia. Eu vou contar uma historinha para vocês que começa com um bosque no Amazonas. Alguém bota fogo nesse bosque. Aí planta arroz sequeiro para amansar um pouco o terreno. Depois deixa que no arroz sequeiro cresça o pasto. E aí põe o boi. Sabe que o boi é a primeira forma monetária conhecida, né? Por isso é que as moedas geralmente têm chifre de boi. Mas por que o boi é? Porque o boi é um alimento importante. Ele se transporta, né? O boi é o bife que move para o prato do comedor, né? Bom. Aí nós temos boi que vai comendo capim, que depende da energia que o sol manda, fotossíntese. Esse boi, chega uma certa hora, é vendido. Eu vou simplificar, não vou vender para nenhum engordador no meio. Vendido. Então, vou admitir que, enquanto ele está sendo feito, a contribuição de trabalho humano é muito pequena. Tem o homem que ferra, tem o que cura bicheira, tem o que aplica injeções, tem o que aplica banho carrapaticida e tal, e poucas coisas mais. Tem a quem distribui sal e quem coloca sais minerais. Muito bem. Aí ele entra, vamos dizer, num caminhão. E lá vem, aí vai para o matador. Aí chega no matador, o matador mata o bicho, desmembra o bicho, vende as carnes já classificadas, vende o couro. Aí tem mais contribuição de trabalho humano nessa etapa. E tem alguma também contribuição de trabalho humano indireto via componentes industriais, complementares, etc. Agora, eu vou usar o exemplo da indústria da carne no Brasil, tomando o quê? O couro do boi. Sabe o que é que o Brasil faz com o boi? Couro do boi? Exporta o couro verde. Sabe quem importa? Hong Kong e Itália. Sabe o que é que Hong Kong e Itália fazem com o couro verde brasileiro? Além de estofo de carro de luxo, fazem calçados. Sabe onde é que vendem os calçados? Aonde as firmas brasileiras que faziam calçados vendiam calçados. Aí, as firmas brasileiras que estão querendo sobreviver resolveram ir para Nicarágua, para fazer na Nicarágua o acordo do G2 brasileiro. Enquanto os Estados Unidos faz com a China, o Brasil faz um acordo com a Nicarágua. Estamos acabando na região de Franca, estamos acabando na região de Nova Amor. Mas estamos exportando couro de vaca. Bonito, né? Produtos de alta tecnologia, sabia? Sabia? Couro de vaca. Tem uma coisa dessa exportação de vaca que eu vou dar como carioca, uma notícia aos senhores que os senhores vão ficar pasmados. Um exportador de carne me disse: eu exporto tudo, menos o rabo. O rabo é vendido para o mercado do Rio de Janeiro. O mercado de Janeiro paga pela cauda de boi
melhor que qualquer mercado do mundo. Nós, cariocas, comemos os bois de todo o Brasil. Se leve. Não tem botequim do Rio que não tinha um dia da semana de rabada. Não, isso é muito interessante. Eu passei a... Eu me orgulho muito de ser brasileiro. E particularmente carioca, né? E depois que eu soube que nós somos os comedores do rabo do mundo, pô, é real, não é ficção. Quem me falou isso foi o diretor do Castilhense, que é um excelente matador exportador. Mas deixa avançar dizendo a vocês o seguinte: nós temos todos os pré-requisitos, inclusive uma crise mundial colossal, aonde nós, com um programa bem traçado de infraestrutura e de exploração das fontes energéticas, conseguiremos, se quiser, todo o financiamento desejável. E se não nos der o financiamento, sabe o que nós fazemos? Simplesmente o que os argentinos fizeram. Não pagamos um pedaço da dívida. Ponto. Mas qual é o projeto nacional brasileiro? Qual é o amor próprio brasileiro? Qual é a identidade brasileira? Senhores, eu sei que vocês vão trabalhar pesadamente num tema de grande importância, que é um tema, na verdade, por definição, deveria ser o tema dos conselhos regionais, né? Eu já fui presidente de um deles, inclusive. É claro que é muito importante examinar o grade escolar, mas é também muito importante examinar o grade escolar dos economistas e como é que ele está interagindo com os grades escolares dos outros cursos que a universidade forma. E é muito importante que se discuta a sério a questão da educação no país. Deixa eu dizer a vocês apenas essa pequena coisa. Quando a Revolução Francesa cunhou as noções de nação e povo e fez o território propriedade do povo, passou a pensar a educação como modo pelo qual uma geração prepara a geração de substituição, de molde a esta geração de substituição ser superior em treinamento, conhecimento, acesso à cultura, prática civilizatória, exercício profissional, etc. A ideia de que a educação é uma ideia equivocada. A educação é a construção da nação. Não pode ser negócio. Eu vi fazerem as seguintes coisas: permitirem que virasse negócio, permitissem que passasse a ter cotação em bolsa de valores, permitindo que grupo estrangeiro comprem negócios de educação, pegando o livro didático e fazendo desse material de editoras estrangeiras. As nacionais já não editam mais livro didático. Eu fico me perguntando, meu Deus, nós vamos abrir mão de educação e cultura? Então vamos colocar para discutir o seguinte: por que nós não somos um Porto Livre associado? Porque Porto Livre é pequenininho, mas o Brasil é grandão, não é? Com a classe média toda já gostando de printar e deletar. Com relativa facilidade, a gente ensina 20 ou 30 frases em inglês
para qualquer estudante primário. How much, how you want, etc. Trocamos com os Estados Unidos a seguinte coisa: abrimos mão da nossa soberania, damos para você o Ike Batista e as reservas do pré-sal, e vocês abrem o seu mercado para a brasilidade. Se os mexicanos estão conseguindo fazer uma procissão com 2.100.000 pessoas no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, em Nova York, minha gente, nós vamos botar milhões de nordestinos festejando Padre Cícero em Nova York. Padre Cícero em Nova York. É uma opção. Ou então vamos ser nação. Quer dizer, vamos tomar uma decisão estratégica. Nós vamos ser nação ou nós vamos ser Porto Rico associado? Porto Rico associado. Nós temos que negociar algumas vantagens, não é certo? Uma vantagem qual é? Green card para todo mundo, não é isso? Todos nós, não é isso? Aí a gente completa a confusão lá direto, né? Porque com a nossa capacidade de mexer, a gente dá uma remexida geral naquela história. Fazemos um sambódromo na Casa Branca. Muito obrigado. Desculpem ter tomado tanto tempo. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que vocês têm mais trabalho até do que vocês colocarem em pauta. Vocês têm o trabalho de dizer: nós economistas estamos aqui, somos brasileiros e queremos ver este país desdobrando suas potencialidades. Muito obrigado. Obrigado, professor Lessa, pela brilhante palestra. A gente vai abrir uma pergunta, alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma com o professor. Opa! Foi nada. Então, agradecer mais uma vez, professor, pela palestra. E depois, à tarde, continuamos os trabalhos. Bons trabalhos. Obrigado ao professor Carlos Lessa. Agradecemos a presença de todos que nos deram a honra de suas presenças nessa solenidade de abertura, com não a palestra, mas a aula do professor Carlos Lessa. Muito obrigado, leve um abraço aqui do nosso evento, professor. Muito obrigado pela participação, nosso presidente Eduardo e a todos. Lembrando que logo mais à tarde teremos os painéis a partir das 14 horas. Damos por encerrado, então, esta primeira fase e à tarde nos painéis. Vamos para o almoço. Muito obrigado pela presença e um bom dia.